Olá, crianças, tudo bem? Que horas são? Então, vamos ouvir som? Hum, que som é esse? Pois é, hoje, nessa aula de hoje de matemática, nós vamos dar uma estudada sobre as horas. Vamos ver no EMAI as atividades que a gente do dia a dia, a nossa rotina, né? O tempo que nós gastamos para ficar na escola, no para dormir, para lazer. E aqui, lembra que vocês já aprenderam no relógio digital o horário do período da manhã, ó, desde 1 hora da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que é o meio-dia. E aqui o período da tarde, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, né? Então aqui tá um relógio com também um despertador. Esse relógio ele é de ponteiros. Tá faltando, né? Cadê, ó? Que horas são? É hora de estudar. Matemático, EMAI, as páginas 54, 55 e 56. Tempo de poesias. Poemas para ler e brincar de Doris Reis. Aprendi bem cedo que o relógio marca o tempo. Tempo do dia, tempo da noite, tempo da semana, tempo do ano e tempo da vida. Tudo sobre horas. Então aqui está o relógio analógico, que é um despertador, e aqui o outro relógio digital. O ponteiro menor indica as horas. O ponteiro maior indica os minutos. Em 1 hora nós temos 60 minutos. Meia hora nós temos 30 minutos. Por quê? Então, lembra que vocês já viram? O 1 corresponde a 5 minutos. Vai 1, 2, 3, 4, 5. É de 5 em 5. O 2 é 10. O 7 é 35. O 10 é 50. O 11, 55. E o 12, o quê? 60 minutos. 1 hora. 1 hora. E meia hora é a metade. 6 vezes 5, 30. 30 minutos. 1/4 de hora significa dividir o relógio em 4 partes. Ou seja, 15 minutos. Então, ó, aqui até o 3 dá 15 minutos. Até o 6 dá 30. Até o 9, 45 e 60. As horas exatas são indicadas quando o ponteiro maior está no 12. Um dia possui 24 horas. Um minuto possui 60 segundos. Então, aqui no dia ser 24, por que o relógio está até o 12? Lembra que de madrugada, né? Aí vai do 0 até o 12, 1 da manhã, igual mostrei no primeiro slide. E depois do meio-dia até 24 horas, né? Até meia-noite. Aí forma o dia por completo. Como já vimos, né? Já deixei aqui esse texto para vocês recordarem. E também esse desenho aqui, lembra? O inteiro relógio foi dividido em 4 partes. Aqui os 60 minutos, aí vem os 45, a metade, 30 e 1/4, 15, né? Aqui 2/4 dá 30, o 3/4 dá 45 e o inteiro completo, que formou a hora completa, 60 minutos.
Aqui vocês dão uma lida que é importante só para recordar. Agora vamos poemar e ler, escrever junto, né? A página 54, atividade 24.3. Pense no seu dia a dia e anote no quadro abaixo as informações solicitadas, considerando o que ocorre com mais frequência. Então, aqui, atividades é uma tabela, né? Na tabela tem as atividades do cotidiano, o horário de início e o horário de término e o tempo utilizado. Então, nessa tabela, vocês vão assim organizar o tempo. Então, no nosso dia a dia, a gente usa muito tempo, né? Para tudo. Para almoçar, para o lazer, para passear, né? Para ir para a escola, para dormir, para descansar, para tudo nós estamos utilizando o tempo. E nessa tabela vocês vão também organizar o tempo de vocês. Em primeiro, eu coloquei da escola. No caso de vocês, o tempo da escola. Então, vamos recordar. É o horário que vocês entram na escola. Então, o horário lembra do ponteiro menor voltado para 1? Ele tá já mudando um pouco porque já tá no 30. Então, depois já vai passar para o 2. Tá? Então, que horas que vocês entram? Qual é o horário de início na escola? Às 13 horas e 30 minutos. Então, vocês estudam no período da tarde ou no período vespertino, tá? Que horas é que vocês estudam? Esse horário, às 13 horas e 30 minutos. Se fosse no relógio digital, também estaria igual aqui, ó, 13 horas 30 minutos. Esse outro horário aqui, 1 hora e 30 minutos, aí seria 1 hora da manhã, tá? Nós geralmente falamos, entre 1h30, né? Mas qual é o certo pro horário da tarde? 13 horas e 30 minutos, que é depois do meio-dia, né? E vocês, qual horário que vocês saem da escola? Que hora que termina? Termina qual horário? Às 18 horas, ó. Então, observa que o ponteiro menor está voltado para o 6 e o ponteiro maior no 12. Então, aqui é uma hora exata, ó. Não tem minutos, tá? 18 horas e 00 minutos. Então, aqui, por que que é 18? E tá marcado do 6. Então, a gente, ó, lembra? No 1 não é 13? 13, depois do meio-dia, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, vocês entram às 13h30, não é uma hora exata, porque a hora exata só se fosse 13 horas, né? E sai às 18. Então, eu coloquei assim o tempo utilizado. Quanto tempo vocês permanecem? 4 horas e 30 minutos. Então, vamos entender. Para facilitar, vocês podem fazer uma contagem começando do quê? Das horas exatas. Do 13, não, porque já se passaram quantos minutos? 30 minutos. Ainda falta passar mais o quê? 30 minutos para dar as 14. Então, vamos começar aqui, ó, das 14 horas. Então, 14 para 15, 1 hora. Do 15 para o 16, 2 horas se passaram. Do 16 para o 17,
3 horas se passaram. E das 17 horas para as 18, 4 horas. E mais aqueles 30 minutos. Então, por isso que o tempo utilizado que permanece na escola é de 4 horas e 30 minutos, tá? A mesma coisa vocês vão colocar aqui no horário de início do almoço. Então, na outra atividade da página 55, tem uma tabela assim com os horários, né? Porém, vocês vão organizar também a de vocês. Que horas que vocês almoçam? Que horas que termina o almoço de vocês? E qual foi o tempo utilizado para o almoço? Por exemplo, eu começo a almoçar às 11 horas, o horário de início, né? Termino 11h30. Então, de 11 para 11h30, qual é o tempo que eu utilizei para almoçando? Então, utilizei o quê? 30 minutos, né? Das 11 para as 11h30, 30 minutos. Esse aqui é um exemplo, mas cada um, vocês têm o horário aí de almoço de vocês, tá? O horário que vocês estão, assim, dedica, qual é o tempo na rotina de vocês aí que vocês dedicam para o lazer? Por exemplo, na escola, por horário do recreio, nós temos o quê? 20 minutos de horário do recreio. E em casa, qual é o tempo que vocês dedicam, assim, para se distrair, para brincar? A mesma coisa para fazer a lição de casa, né? Então, vocês saem às 18. Vamos supor que cheguem em casa às 18h30, né? Qual é o horário que vocês usam para fazer a lição de casa, né? Para fazer essa lição para o outro dia, tá? Qual horário que começa, vai para o horário que termina e o tempo que utilizou. A mesma coisa para o banho, né? Lembra que ainda falou, olha, não tomar o banho demorado, né? Porém, aqui vocês vão considerar o tempo que entrou no banheiro até para tomar o banho, que horas que terminou e o tempo utilizado. A mesma coisa para o jantar e também na hora que vai dormir, né? Então, para dormir aqui é um tempo que um pouco mais longo, né? Tem pessoas que dormem 8 horas de sono, que permanece, outras 6 horas, vai depender do horário que vocês vão deitar para o horário que vocês vão o quê? Levantar, tá? Então, o 2, observando o quadro, você acha que aproveita bem o seu tempo? Escreva um comentário a esse respeito. Então, vocês vão colocar um breve comentário se aproveita o tempo, sim ou não, tá? Então, ficar atentos nesses horários. Agora, lembra que eu falei para vocês, né, da tabela da página 55, atividade 24.4 aí no e-mail de vocês. Então, vamos lá para a questão 1. Depois eu leio essa parte aqui. Como você, Júlio, também preencheu uma tabela com suas atividades diárias, utilizando seu relógio digital. Observe. Então, aqui, o Júlio, ele preencheu uma tabela com todos as atividades do cotidiano. Então, aqui, ó, atividades do cotidiano, nessa coluna. Aqui é o horário de início. Nessa outra, o horário de término.
e o tempo utilizado, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, na escola, o Júlio entra às 7 horas e ele sai ao meio-dia, né? Então, qual é o tempo que ele gasta? Que ele permanece na escola. Então, ele permanece na escola 5 horas, né? De 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 7 mais 5 dá 12. Então, o tempo utilizado na escola é de 5 horas. O almoço, ele começa meio-dia e 30 e termina às 13h30, né? 12h30 para as 13h30, então 1 hora que ele gasta no almoço. O lazer dele, das 13h30 até às 16h. Então, dá quantas horas? 2h30. A mesma coisa que a lição de casa. Qual o tempo que ele demora para realizar a lição de casa? Todo dia, que tempo que ele usa para fazer sempre a lição de casa? Qual o tempo que ele aproveita? Ele tem 2 horas, então todos os dias na rotina dele, em 2 horas, ele tem esse tempo para fazer o quê? A sua lição de casa. O banho é às 18 até às 18h15. Então, esses 15 minutos é o tempo completo, tá? Não é de ficar embaixo do chuveiro, tá? Então, é um tempo que ele gasta para arrumando tudo para tomar o seu banho. O jantar, ele gasta 1h30 para jantar. Ele começa às 19 horas e termina só às 20h30. E para dormir, olha só, ele fica dormindo durante 9 horas. Ele deita bem cedo e levanta bem cedo. Ele deita às 21 horas, então ele aproveita bem o tempo aqui, né? Porque ele fica dormindo durante um período de 9 horas, tá? Então, vamos à questão A. Primeiro vamos ver aqui, ó. As unidades de medida de tempo são bastante utilizadas em nosso dia a dia. Observe a conversa entre Bruno e Guilherme. Então, aqui é só para vocês, uma maneira para vocês entenderem o quanto nós utilizamos as medidas do tempo. Olá, Guilherme. Você já leu o livro que eu te emprestei? Sim, Bruno. Eu comecei a ler, era 8 horas da manhã. E terminei às 9h30. Então, aqui tá um desafio para vocês, tá? Se o Bruno começou a ler 8 horas e terminou só 9h30, porque 9h30 corresponde o quê? A 9h30. Qual foi o tempo que ele utilizou para ler esse livro? Só fazer o quê? O cálculo, né? Então, vamos realizar o cálculo? Vamos calcular? E como que nós vamos calcular? De 8, que é 1 hora exata, para as 9, dá quanto tempo? 8 mais 1, 9. Então, dá o quê? 1 hora. Só que ele não acabou de ler o livro às 9 horas. Se fosse às 9, tudo bem. Ele usou um tempo de 1 hora para ler esse livro. Só que ele terminou qual horário? Ele terminou 9h30. Então, qual foi o tempo que ele usou? De 1h30 para ler o quê? Um livro. Então, vamos lá para a alternativa A. A questão A.
Quantas horas Júlio gasta com seus estudos? Ou seja, com a escola e com a lição de casa. Então, aqui, vamos pensar um pouco. Eu vou ajudar vocês a resolver essa questão. Vou ler as demais, porém, vocês vão realizar fazendo os cálculos com autonomia, né? Que aí vocês têm esse potencial. Então, ó, quantas horas Júlio gasta com seus estudos? Ou seja, na escola ele gasta quantas horas que ele permanece? 5 horas. E na lição de casa? Ele gasta 2 horas. Então, o que nós vamos ter que fazer? Juntar o tempo que ele utilizou para permanecer na escola e o tempo que ele utiliza para fazendo a sua lição. Então, vamos lá. Quantas horas Júlio gasta com seus estudos, ou seja, com a escola e com a lição de casa? Então, aqui tá fácil o cálculo, não é? Porque são horas exatas apenas, ó. Ele gasta 5 horas mais 2 horas. Então, 5 mais 2 é igual a... Aí fica fácil. Quantas horas que ele gasta? 7 horas que ele permanece estudando, tanto na escola como em casa. É o tempo que ele usa 7 horas por dia, tá, gente? Isso aqui é por dia, tá? Cada dia ele tem esse mesmo horário, né, determinado direitinho. Ele tem o horário que ele entra na escola às 7, sai às 12, depois o almoço dele, depois vem o lazer. Todos os dias ele cumpre essa rotina, esse combinado. Então, ele todos os dias está o quê? Aproveitando o seu tempo, tá? A questão B. Quantos minutos a mais ele gasta com seu lazer em relação ao seu almoço? Então, aqui está perguntando quantos minutos a mais. Não chega a ser hora. Então, vamos lá. O lazer dele. Então, o lazer, ele gasta com o lazer 2 horas e 30 minutos. No almoço, ele gasta 1 hora só, tá? Então, ó, quantos minutos a mais ele gasta com seu lazer em relação ao almoço? Então, se no almoço ele gasta 1 hora e no lazer ele gasta 2 horas e 30 minutos, então qual é o cálculo que a gente pode fazer? Nós vamos juntar? Não, nós vamos tirar essas 1 hora do almoço. A gente vai saber a diferença, né? De 1 para 2, né? Quanto tempo que é? Então, só que é 2 horas e 30 menos 1 hora, tá? Então, quantos minutos ele gasta com seu lazer em relação ao almoço, tá? A mesma coisa aqui, ó. Quanto tempo ao C? Quanto tempo ele gasta com suas principais refeições? Então, quais são as principais refeições dele? Tá mostrando aqui o que? O almoço, que ele usa o tempo de 1 hora, e o jantar, que aí ele demora um pouco mais do que o almoço. Então, aqui nós vamos o quê? Juntar, né? Que aí quer saber os dois intervalos de tempo, tanto do almoço como do jantar. Então, no almoço é 1 hora, mais 1 hora e 30 minutos, que faz parte do
jantar. D. Quanto tempo é consumido com seu descanso? Dormir, higiene, banho e lazer. Então, vamos ver de novo. Quanto tempo é consumido com o seu descanso? Então, quanto tempo ele gasta para dormir? 9 horas. E para a higiene, que é o banho? 15 minutos. Então, aí já vai somando 9 horas mais 15 minutos. E o lazer dele? Então, o lazer, 2 horas e 30 minutos. Então, vamos o quê? Somando, tá? 2 horas e 30 minutos, mais 15 minutos e mais 9 horas, tá? O E, gente, aqui lembrando, vocês vão usar as estratégias pessoais de vocês, a maneira que vocês acham mais fácil de realizar os cálculos. Só lembrando, lembra na atividade anterior, o relógio, 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos, tá? E meia hora, 30 minutos. Só lembrando isso, né? Quando o ponteiro girar os 60 minutos, vai mudar o quê? A hora, né? Então, aí vamos lembrar desse aspecto, tá? Ao E, quantos minutos a mais ele gasta no almoço em relação ao banho? Então, no almoço, 1 hora. Então, almoço ele gasta o quê? 60 minutos. E no banho, 15 minutos. Então, quantos minutos a mais ele gasta no almoço em relação ao banho? Então, aqui é a diferença. O que vocês precisam fazer? 60 menos 15, né? Aí nós vamos encontrar o quê? O tempo em minutos que ele gasta para em relação do banho em relação ao almoço, tá bom? Então é isso. Continuando, né, vamos para a atividade 24.5. A professora de Júlio propôs para a sua turma o seguinte desafio: relacionar o horário do relógio de ponteiros, que é esse aqui, também conhecido como analógico, né, que já estudamos, com o horário do relógio digital. Então, aqui estão os relógios digitais, os horários que eles estão marcando, e vocês vão ligar aí no livro de vocês os relógios que marcam a mesma hora. Então, aqui no digital dá para a gente ler, né? É um horário da manhã que está marcando 8 horas e 30 minutos. Agora, aqui já é o horário de tarde, 12 horas e 30 minutos ou meio-dia e 30. Aqui já temos o horário da tarde também, 15 horas e 15 minutos. Esse aqui é o horário da noite, noturno, 20 horas e 45 minutos. Aqui também é noturno, 22 horas e 10 minutos. Para realizarmos essa atividade, eu deixei aqui um exemplo para facilitar para vocês, para a gente recordar. Nós já estudamos bem essa questão dos relógios, já vimos, né? Temos bastante informação, né? Como que faz a leitura do relógio, né? Então, ó, o ponteiro menor representa as horas e o ponteiro maior os minutos.
Então, recordamos que 1 hora tem o quê? 60 minutos, ó. Lembra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente conta, lembra que falamos, né? Já aprendemos que aqui podemos até já aprender a tabuada do 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, até 60 minutos, certo? E que se 1 hora tem 60 minutos, meia hora, que é a metade de 60, vai ter quantos minutos? 30 minutos. Para contar os minutos é fácil. Você conta de quê? De 5 em 5. Esse relógio aqui, olhando aqui, já sei que tá marcando o quê? 10 horas e 5 minutos. Tanto no relógio de ponteiros como no relógio digital. Então, ó, o ponteiro menor está voltado para qual número? Para o 10. Então, está indicando que é 10 horas. E já se passaram quantos minutos? 5 minutos. A mesma coisa esse ponteiro aqui, ó. O ponteiro menor está voltado para qual número? Que número é esse aqui? Então, vamos visualizar aqui, tá vendo? Aqui não tem número, mas vamos visualizar aqui para a gente ver que número é esse. Então, é 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se aqui é 8, ó. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá marcando que 8 horas e se passaram 20 minutos, ó. 5, 10, 15, 20. Tá? Aqui, no caso, no digital, né? 2 horas e 50 minutos. Aí vai ser o horário que, geralmente, quando no digital está assim, é o horário da madrugada aqui, né? 2 horas da manhã. Se fosse no horário da tarde, estaria marcando o quê? 14 horas e 50 minutos, tá? Então, vamos voltar para nossa atividade. Tudo bem? Então, aqui, ó, relógio de ponteiro e relógio digital, tá? Nesse lado de cá, marca as horas, à esquerda, e à direita os minutos, tá? Então, vamos olhar aqui. Vamos pegar o primeiro relógio aqui. Aqui tá marcando o quê? 8 horas e 20 minutos. Só que nós temos que encontrar desse lado de cá o relógio que está marcando 8 horas e 30 minutos, né? Então, tem que estar o ponteiro menor tem que estar voltado para o 8 e o maior no 30, ó. Então, vamos procurar aqui qual é o ponteiro menor está no 8? Não, esse aqui o menor tá no 10. Esse aqui, ó, então, aqui no 12. Então, vamos procurar aqui. Olha só. Aqui, ó, o ponteiro menor está no 8 e o maior está no 30, né? Tá direcionado por 6, mais 6 vezes 5 é igual a 30. Então, qual é o relógio que está marcando 8 horas e 30? É esse aqui. Então, no imagem de vocês vão fazer isso aqui, ó. Que eu vou pôr apenas um, tá? E aí vocês vão procurar os demais, o que tá marcando
12 horas e 30 minutos, 15 horas e 15 minutos, 20 horas e 45 minutos e 22 horas e 10 minutos. Ok? Então, é isso aí. Finalizamos a nossa aula de hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse vídeo bem bonitinho da turma do Senhor Lobato. Tem tempo, tem hora para tudo, hora de acordar, hora de estudar, hora de dormir, hora de lanchar, né? E vocês, espero que vocês estejam bem, tenham aprendido bastante e muito obrigado pela atenção de todos e um abraço. Tchau!